Olá, meus pais são falecidos e deixaram uma casa, um apartamento e um sítio. Tenho mais dois irmãos e recentemente um vizinho me procurou querendo comprar a casa. Como ainda não fizemos o inventário, é seguro vender a herança? Através deste vídeo vou esclarecer ao inscrito e a outras pessoas que possam ter a mesma dúvida sobre como resolver essa situação. Pois bem, quando uma pessoa falece, os seus bens passam a fazer parte da sua herança e são distribuídos entre seus herdeiros, de acordo com as regras de sucessão estabelecidas em lei ou disposições deixadas em testamento. No entanto, caso o herdeiro queira ceder ou vender esses direitos de herança, será possível através da cessão de direitos hereditários. Com a morte do dono do patrimônio, os bens da herança se tornam indivisíveis até a conclusão do inventário. Após ser concluído, os herdeiros passam, cada um deles, a ser titular da propriedade e podem livremente dispor de seus bens, inclusive vendê-los. Com a cessão de direitos hereditários, cria-se uma relação de obrigação entre o herdeiro cedente e o cessionário. Mas como no caso da pergunta, a venda dos direitos hereditários deve ser primeiramente oferecida aos demais herdeiros, pois eles têm preferência de compra em iguais condições apresentadas pelo terceiro, no caso, o vizinho. O herdeiro interessado na venda deve notificar os outros co-herdeiros para que lhes seja dada a oportunidade de compra do direito hereditário. Caso isso não ocorra e for feita a venda ao terceiro, o co-herdeiro interessado poderá pedir a anulação da venda e requerer a parte da herança cedida dentro do prazo de 180 dias. Na situação do inscrito, isso significa que ele só poderá fazer a venda para o vizinho, o terceiro interessado, caso os co-herdeiros não se interessem pela aquisição do direito. No entanto, é importante ressaltar que a cessão de direitos hereditários não tem efeito sobre a posse dos bens da herança. Essa permanece sendo do herdeiro cessionário. Por essa razão, a cessão de direitos hereditários não é considerado um contrato constitutivo ou translativo de direito real, ou seja, não transfere a propriedade de um bem de um indivíduo para outro. A cessão apenas transfere para o cessionário os direitos que o herdeiro cedente possui sobre os bens da herança, não transferindo a propriedade desses bens. Vou exemplificar para melhor compreensão. João faleceu deixando 2 casas, 2 apartamentos e 4 filhos. Marta, Maria, Pedro e Tiago. Não deixou testamento. Isso significa que os filhos têm direitos iguais sobre os bens imóveis. Suponhamos que Tiago resolve vender o apartamento à sua irmã Marta, antes do término do inventário, utilizando-se da cessão de direitos sobre o imóvel. Nessa situação, a cessão de direitos hereditários é ineficaz, uma vez que não pode ser atribuída a um único imóvel, considerado singularmente. Tiago poderá vender todo o seu quinhão do patrimônio e não a sua parte sobre determinado bem. No exemplo, não poderá vender a sua cota parte somente do apartamento. Vale lembrar que após a morte do titular da herança, os herdeiros devem integrar o inventário, como falei, onde os bens são levantados, avaliados e definidas as cotas partes de cada herdeiro. Dessa maneira, um herdeiro pode vender a integralidade de sua cota dos bens recebidos de herança antes da partilha e não apenas de um único bem de herança. A cessão terá validade se for feita de acordo com as regras estabelecidas pelo direito de sucessões. Também outra regra legal que deve ser seguida é a que a cessão de direitos hereditários deve ser feita por escritura pública, registrada em cartório de notas. Na escritura de cessão de direitos hereditários, o tabelião do cartório de notas deve incluir informações sobre os herdeiros que estão cedendo os direitos hereditários, além de detalhar os bens da herança que estão sendo cedidos. Se o herdeiro cedente for casado pelo regime da comunhão parcial de bens ou total, o seu cônjuge deve consentir com a venda antes de realizar a cessão de direitos hereditários. Se o regime de casamento for o da separação de bens, não será necessária a assinatura do cônjuge. Em direito é denominada outorga uxória, ou autorização para a cessão de direitos hereditários, uma vez que por este regime, cada cônjuge é considerado proprietário de seus próprios bens e pode dispor deles livremente.
A escritura pública deve ainda conter informações sobre a pessoa ou pessoas que estão recebendo os direitos hereditários, o motivo da cessão, e deve ser assinada por todos os herdeiros, cônjuge meio, se estiver vivo, e posteriormente ser registrada no cartório de registro de imóveis competente para que tenha validade jurídica. Após realizada a cessão de direitos hereditários, o cessionário tem a obrigação de participar do inventário e passa a ter os mesmos direitos e obrigações que o herdeiro cedente possuía em relação à herança. Para participar do inventário, o cessionário deve habilitar o título, deve apresentar a escritura de cessão de direitos hereditários ao juiz e comprovar que é o legítimo detentor dos direitos hereditários. Esse procedimento é importante para garantir que o cessionário, aquele que adquiriu os direitos de herança, possa exercer plenamente seus direitos e evitar disputas futuras. Vejam vocês ainda que somente com o documento da cessão de direitos hereditários não é possível a inscrição dos bens cedidos perante o cartório de registro imobiliário. Isso se deve ao fato de que a cessão de direitos hereditários não tem efeito sobre a posse dos bens da herança, que continua sendo do cessionário. E como mencionei, o cessionário terá direito somente aos direitos hereditários. Se existir somente o bem deixado de herança, todos os herdeiros e o cônjuge de meio, se houver, devem estar de acordo quando decidir vender o bem a outra pessoa, assinando conjuntamente o documento formal de cessão, independentemente de autorização judicial. Já a cessão de direitos unicamente de um determinado bem da herança só é possível através de autorização judicial. Concluindo então, a venda de herança é segura desde que sejam observadas as exigências estabelecidas em lei, principalmente que o procedimento seja realizado por escritura pública. Além do mais, as partes devem ficar atentas à situação da herança, se existem dívidas atreladas a ela, e que a tomada de decisão seja com o consenso de todos os herdeiros, para evitar conflitos futuros. Espero ter respondido, esclarecido a dúvida do inscrito. Peço que deixem sua curtida, inscrevam-se no canal e compartilhem o tema com outras pessoas que tenham interesse no assunto. Até o próximo vídeo.